Salve, gente brasileira! Estamos começando aqui pela sua TV Minas Brasil, mais um programa esportivo Central do Esporte, destacando a quinta rodada do Campeonato Brasiliense. Ufa! O Paracatu venceu! Vamos falar também do Clássico Mineiro, em que o América, no final do jogo, conseguiu o empate. E o Cruzeiro? O Cruzeiro anda capengando com o David no comando. Vamos falar também da derrota do Atlético Mineiro. Teve integrante da bancada em Patos de Minas. O Galo perdeu. Hoje vamos falar também da UFC, com o retorno medíocre do Anderson Silva. Quem traz o primeiro destaque é ele, torcedor celeste, o garotão da cidade de Januária. Ele, Batiamo. Abraço, Douglas. Tá um frio aqui. Fecha a geladeira aí. Tá um frio aqui, rapaz, que eu vou te falar um negócio, você tá doido. O que tá acontecendo ali? Você tá gelado? O que aconteceu? É o pé, ó. Eu acho que nós vamos fazer uma vaquinha pra ele assistir todos os jogos do Atlético na Libertadores, que aí é certeza que não passa das oitavas, né? Beleza, o que resta deles é só secar mesmo, né? Um abraço, Douglas, um abraço pessoal de casa. Falando que sou pé frio aí, mas a média de mais de 10 jogos do Atlético, só perdi 2 aí. E pé frio mesmo é que o Atlético tem ainda um Ed Carlos daquele no time. Será que não tem nenhum cara da base aí pra colocar no time? O Cid Guarani emprestou o Sidmar aí, que era uma promessa da base, e o Ed Carlos continua no time, e isso é sacanagem. Um é de Januário, outro é de Janaúba. Rapaz, agora quem vai dar o primeiro destaque? O cara da cidade do Príncipe, Paracatu. Um abraço, Douglas. Pessoal, bom ter você de volta aqui, né, Lino? Bom, eu pensei em vários destaques, né? Na verdade, eu gostaria de falar que o David caiu. Não caiu, então não é um destaque. Vou dar destaque para a vitória do Paracatu. Enfim, a vitória do Paracatu. Fazendo um grande jogo defensivamente, onde o Taguatinga não teve nenhuma chance de gol, Douglas. Tá certo. Mesmo com o nosso estúdio quente aqui, o clima tá frio, Batinho? O clima tá frio. Graças a Deus, o diretor, coloca a Delinho do meu lado aqui toda vez. Pelo menos toda vez que ele for garantido. Ar-condicionado garantido. Bom, Douglas, meu primeiro destaque também, apesar da brincadeira, né? Vai pro time do Paracatu, que fez uma grande partida, como o Ranieri falou, defensivamente. A gente viu o time do Gauchinho muito bem organizado defensivamente, com a disciplina tática perfeita. A gente viu o Marquinhos, depois do primeiro gol, recuando um pouco para ajudar na marcação. A gente viu o Luan firme na marcação, o Gilson firme, o Iago fez uma excelente estreia. Os outros dois volantes, o Pinguim anulou o camisa 10 do time do Taguatinho, que era o melhor jogador do time deles. Então, assim, Caio Cabecinha regular como sempre. O Jorge, que foi o melhor em campo, na minha opinião, sempre fazendo uma válvula de escape por ali. Léo Catarina ficou devendo, mas atacante vive de gol, bateu o pênalti de forma muito competente e a gente espera que ele ganhe confiança aí no restante do campeonato. Quem que eu acho que deixou um pouco a desejar foi o Luizinho, apesar da sua grande experiência. Esperava um pouco mais dele, mas eu tenho certeza que com o passar dos jogos o Luizinho vai poder voltar aquele jogador que a gente espera que ele seja, e a experiência dele vai fazer muita diferença. Tá certo. Desse primeiro bloco, vamos falar da classificação do campeonato, que segue com o Luziânia na primeira colocação, aí com 100% de aproveitamento, viu? Grande campanha. Olhamos, e custou vencer o time do Paracatu na estreia do campeonato. 1-0 magro, Délio. 1-0, que eu vou dizer uma coisa pra você, o torcedor de Luziânia, na estreia do Luziânia, saiu apavorado com a equipe. Eu não entendi até agora por que esse time tá ganhando tanto. Conseguiu em 5 partidas, 5 vitórias. Que isso, hein? Tá demais esse time do Luziânia com 15 pontos, hein? Na segunda colocação vem o Gama com 13 pontos. Na terceira colocação, o Ceilândia, 9 pontos. Quarto colocado é o Brasiliense com 8 pontos. Quinto colocado, Brasília, 6 pontos. Mesma pontuação do Sobradinho. Na sétima colocação está a equipe do Taguatinga. Oitavo, Formosa. Ufa, o Formosa venceu, Batião. O Formosa venceu, o Cruzeiro conseguiu o primeiro ponto também. Mas eu acho que não muda não. Paracatu vai pra lá, conseguiu os 3 pontos. E outra coisa, Douglas. Pela tabela de campeonato, Paracatu hoje tem que almejar a 4ª colocação. Eu acho que Paracatu tem grandes chances de classificar entre os 4 primeiros. Vamos jogar contra o Cruzeiro fora de casa, que é um time horroroso. Eu tenho certeza que o Paracatu tem condição de trazer os 3 pontos. E depois é aqui no Caldeirão. É importante ressaltar o torcedor que foi no estádio com 4 jogos sem vencer. Ô Lhamas, mesmo vencendo, o Paracatu continua na 9ª colocação com 5 pontos. Só que já tem a mesma pontuação do 8º e do 7º colocado. E outra coisa, agora que conseguiu essa primeira vitória, o time vai dar aquela tranquilizada, dar uma embalada, qualidade. Tá na cara que o time do Paracatu tem. Esse último jogo contra o Taguatinga, então, foi um jogo divisor de águas, eu imagino, nesse campeonato.
fez uma grande partida, mostrou qualidade, mostrou um balanço defensivo, um equilíbrio muito grande, e agora é buscar os pontos contra o Cruzeiro fora, que não tem feito um bom campeonato, para entrar nessa classificação e não sair mais. Tá certo. Diga aí, o Delinho, você que não estava no estádio Frei Norberto, mas ficou na torcida. Fiquei na torcida, acompanhei também o pós-jogo aqui do Thiago Batiano, que está fazendo um excelente trabalho nas crônicas aí, o pessoal elogiando muito nas redes sociais. Agora tem que tirar o chapéu para esse time do Paracatu, a comissão técnica e os jogadores, Douglas, porque diante de toda a dificuldade, o time entrou derramando sangue para conseguir essa vitória. Então, parabéns a todo o time de Paracatu e ao Gauchinho, que está fazendo um excelente trabalho, tanto em campo como fora de campo. 10º colocado, o Santa Maria com 5 pontos, o Cruzeiro está segurando a lanterna, estava segurando a lanterna, viu? Passou a lanterna pro Planaltina, hein? E só lembrando, os 2 últimos colocados enfrentam o Paracatu, hein? Sim. Aí a chance do Paracatu pontuar vencendo os 2 jogos que restam. No sábado, o Ceilândia empatou com o Gama, o Sobradinho empatou com o Cruzeiro, o Paracatu venceu o Taguatinga. No domingo teve empate Brasília e Brasiliense, e o Planaltina perdeu para o Formosa 3-1, e o Santa Maria perdeu para o Lusiânia jogando em casa. E falando dos jogadores, uma escalação um pouco diferente, que foi a entrada do zagueiro Iago, pernambucano Iago, que fez toda a sua base no Sport Recife. Ele não perde uma bola de cabeça, Lhamas. Entrou muito bem, se mostrou muito firme, a gente que tinha um pouco de medo, né, porque o Gilson já estava adaptado ao Martoni, mas ele entrou, não sentiu o peso da camisa, fez uma grande partida, e assim como o Pinguim e o Gilson também, ganharam todas as bolas que disputaram, ganharam todas as divididas. Rapidamente, a avaliação do Pedro, foi bem? O Pedro não foi exigido, até um lance lá que ele... deu um susto pra gente, né? Ele foi sair lá, a bola buscou o Morrinho artilheiro lá, ele furou, parecendo o Marcos na Copa do Brasil, quem lembra o jogo contra o Vitória uns anos atrás, mas tirando aquilo ali, o Gilson tirou a bola, tranquilizou o lance e praticamente não trabalhou no jogo. Tá certo, começou com o Pedro, na direita foi o Luan, muito bom jogador, o Luan, Batião, muito firme, na esquerda foi o Assis, os 2 zagueiros, o Gilson e o Iago, estreante Iago, que foi muito bem, aí vem os 2 volantes, o Pinguim, que na minha opinião foi o melhor em campo. Você apontou o Diógenes, mas eu apontei o Pinguim. Também foi um dos grandes jogadores. Isso. Só apontei o Diógenes pela surpresa boa e por estar desafogando sempre. Certo. Sofreu o pênalti também, eu acho que... E esse Cabecinha também dispensa comentários, hein, gente? Cabecinha regular. Pelo amor de Deus, hein, Cabecinha? Impressionante. O Luizinho, depois saiu o Luizinho, entrou o Bruno Jajá, aí vem na linha do meio o Marquinhos também, que movimentou bastante, foi importante. Na frente o Diógenes e o Léo Catarina. Ufa! O catarinense, o Furacão, desencantou também, né, com um golzinho de pênalti, mas foi suficiente para os 3 pontos. Aí na entrada do Bruno Jajá e na entrada do Elimar, que nos treinamentos está treinando bem, mas não entrou bem, o Lhamas. Eu acho que ele entrou um pouco nervoso, um pouco afoito. Você vê principalmente no lance que ele ia sair sozinho em frente ao zagueiro, ele jogou a bola muito pra frente, não conseguiu alcançar. Ele estava claramente nervoso, depois que ele errou, mordeu a camisa e tal, estava ansioso. Mas espero que depois desse jogo já tenha passado o frio na barriga. Ele é um jogador que vai ser importante para o elenco do Paracatu ainda e tem tudo para crescer nos próximos jogos. Tá certo, no próximo bloco tem o torcedor falando, tem o Gauchinho comentando, tem os jogadores falando. Não saia daí, o Central volta já! Pare! Até quando você vai querer aumentar sua dívida? Pare! Você pode e merece encontrar uma boa saída. Abra uma conta no Sicoob. Tudo de um banco em uma cooperativa, com vantagens e benefícios para que você nunca pare de ganhar. Sicoob.com.br. Transformar o Brasil numa nação bilíngue. O sonho está virando realidade. E milhares de alunos já vivem o inglês no seu dia a dia. E o compromisso da maior rede de idiomas do mundo continua. Em 2 anos de curso, você conquista um certificado internacional. Ou a Wizard oferece aulas gratuitas para você chegar lá. Aproveite, acredite, aprenda. Junte-se a nós. Wizard, por uma nação bilíngue.
De volta com o programa esportivo Central do Esporte aqui pela sua TV Minas Brasil. Depois do jogo tem aquele bate-papo com os torcedores, com os jogadores, ali na zona mista, Batian. A zona mista, e é sempre bom participar de uma zona mista depois de uma vitória, né? E graças a Deus o ânimo estava muito bom e uma sinergia muito boa dos torcedores, jornalistas com o time paracatuense. Tá certo. E o Llamas conversou com o atleticano que tá na torcida para o Paracatu, o Joab. Fala aí, garotão. A equipe jogou bem no sistema defensivo, foi um jogo difícil, precisamos da vitória, conseguimos, voltamos pro campeonato e na raça estamos firmes com o Paracatu. O Paracatu tem chance sim de ir lá e fazer um bom jogo, trazer os 3 pontos e voltar pro campeonato. E vencendo, vai encostar entre os 4, se Deus quiser. E o fator torcida, vamos comparecer aí, gente, pro time, unir. Às vezes a gente critica, mas estamos aqui para unir. Juntos somos mais fortes, Paracatu na cabeça. Aí, o torcedor entendeu que também sabe de tática, né? E mandou bem. Tá empolgado, tava feliz pela primeira vitória e não podia ser diferente. Esperar para os próximos jogos, continuar na torcida, porque o Paracatu tem tudo para classificar. E na zona mista, o Llamas conversou com o Gauchinho. Fala aí, professor. Ufa, enfim, a primeira vitória. Eu sabia que a gente ia chegar ao gol, mas o nosso problema estava sendo quando a gente estava ganhando o jogo. Esse problema a gente teve contra o Formosa, estávamos vencendo por 2 vezes e permitimos o empate. E hoje a gente nos predispôs a ter uma equipe bem postada em campo. E o fato do Taguatinga não ter chutado nenhuma bola a gol aos 90 minutos mostrou que a equipe esteve bem postada o jogo todo. Então, contra fatos não há argumento, contra dados não há argumento. Tivemos chance de fazer o segundo, o terceiro, tivemos, foi detalhe, mas em nenhum momento corremos risco. Primeira vitória veio de uma equipe consistente e que jogou bem. Isso é que mais me agradou. Eu acho que eu espero que dê um gás fora de campo. Em termos de apoio, conscientização do poder público. Agora eu quero parabenizar em público os jogadores. Porque eu trabalhei de segunda a sexta para fazer esse jogo com problemas que vocês sabem que a gente está enfrentando. Em nenhum momento eu entrei dentro do campo para treinar embaixo de sol quente com algum problema de algum atleta ou de elenco. A equipe trabalhou a semana inteira por um profissionalismo, numa garra, numa determinação que é louvável. Então eu tenho que parabenizar os atletas em público, porque o que eles estão fazendo pela camisa do Paracatu realmente é uma coisa que dá orgulho, orgulho. E para onde vai isso lá para fora é o nome de Paracatu que está indo. E esses atletas, eles têm tido os problemas, têm tido a cabeça, às vezes, não tão legal para trabalhar, mas em nenhum momento eles deixaram de entrar em campo, seja lá no DR, no Alto do Açude, ou aqui no Frei Norberto, com garra, determinação e respeito ao trabalho deles. Eles treinaram muito essa semana e fizeram um jogo, na minha opinião, brilhante, porque o adversário não chutou nenhuma bola a gol e a equipe esteve bem postada aos 90 minutos. Certo? Então eu não posso deixar de valorizar o trabalho dos atletas. A gente tem time para isso. Eu espero que as condições extra-campo se arrumem. Eu confio muito na minha diretoria, que está trabalhando, não está medindo esforço para buscar resolver os problemas. Confio muito também que o poder público vai dar um retorno, porque a gente, como eu falei, eu tenho muito orgulho dos atletas porque eles estão trabalhando muito e com respeito. Os problemas eles são enormes, mas em nenhum momento eles deixam de treinar, eles deixam de trabalhar, e hoje foi a prova, dentro de campo, a entrega que eles tiveram. Então eu estou muito confiante que a gente vai solucionar os problemas fora de campo e que a gente vai batalhar por essa classificação, mas por uma classificação forte, para chegar bem, não simplesmente por classificar. Aí o Paulo Roberto Jungues, o Gauchinho, primeira vitória, hein? Em 5 jogos. E o mais interessante, a gente conversando com ele depois do jogo, é você ver a serenidade dele nesse momento que estava difícil de trabalho. Ele que falou que essa questão extra-campo realmente atrapalha, todo mundo sabe que atrapalha, só que ele conseguiu trabalhar a cabeça dos jogadores, conseguiu evoluir taticamente, conseguiu suprir as saídas prematuras de jogadores e montou um time extremamente competitivo e está fazendo um grande trabalho no Paracatu. Então, meus parabéns, Gauchinho, e vamos lá que o trabalho está só na metade. Técnico não é só técnico, tem que ser psicólogo também, né, Delinho, Tiagão? O Gauchinho vem fazendo um trabalho nesse campo excepcional. A raça que esse time entrou no último jogo, que vem entrando nos últimos jogos, mesmo com todos os problemas, é impressionante. E Douglas, novamente, destacar a torcida. O time vindo de 4 jogos sem vencer, às 3h30 da tarde, com um sol quente daquele, a quantidade de público que teve, eu acho que é o maior patrimônio que deve ser mais levar em conta desse jogo,
foi a torcida paracatuense que apoiou o time desde o início. E o cara da ABCD, que eu não me lembro o nome dele, falou o seguinte: Paracatu é a segunda maior torcida do Campeonato Brasiliense, só perde para do Gama. Tá certo. E depois do jogo, o Lhamas conversou com o garotão lá da cidade de Araxá, o Marcos Pinguim. Primeiramente, muito obrigado aí pelo apoio da Central do Esporte aí com nossos jogadores. E graças a Deus foi a primeira vitória. Conseguimos os nossos primeiros 3 pontos, né? Nós sabíamos a dificuldade que queríamos enfrentar, o time deles, a equipe deles vinham forte. Estavam com 5 pontos na competição, nós conseguimos igualar eles. E nós trabalhamos durante a semana aí focado na parte ofensiva deles, que eles têm jogadores habilidosos, fortes. E nós procuramos durante a semana treinar, anular esses jogadores. E graças a Deus foi o que aconteceu, nós conseguimos anular o meio campo deles. Eles criaram um pouco, quase nada, não tiveram, pra mim, que eu não me lembro, não tiveram uma chance de gol clara. E isso facilitou na frente, quando a bola chegou, os garotos fizeram lá e deu estabilidade pra gente lá atrás. A respeito da fora de campo, nós estamos vendo muitos problemas aqui fora de campo, mas quando a gente entra dentro de campo a gente tem que esquecer tudo, porque a torcida não quer saber se o salário tem dia, a torcida não quer saber o extra-campo. Então a gente tem que deixar isso fora e dentro de campo a gente tem que resolver a vitória para tentar melhorar aí o que tá errado. A nossa perspectiva, desde que apresentamos aqui dia 1º, é classificar a equipe do Paracatu. Nós sabíamos a dificuldade que nós vamos enfrentar, sabemos das grandes equipes que o Campeonato Brasiliense tem e infelizmente começamos tropeçando devido a vários fatores, mas agora nossa equipe está se incorporando, está crescendo dentro da competição. Isso é muito bom, uma equipe que vem crescendo na competição, ela vai amadurecendo e chega forte nas fases finais. Então nós estamos em busca da classificação e conseguimos nossa primeira vitória dentro de casa. Agora vamos em busca de uma vitória, somar uns 3 pontos aí, em nome de Jesus, aí, contra o Cruzeiro fora, para a gente recuperar aqueles pontos que nós perdemos com o Brasília dentro de casa. Depois vamos voltar em casa novamente, no final ainda temos mais 2 jogos dentro de casa, para a gente conseguir concluir a competição, a classificação, porque depois da classificação é outro campeonato. Tá, importante do esquema tático do Gauchinho, hein? Esse Pinguim que não começou como titular, foi se firmando, entrou como titular contra o Sobradinho, jogou muito bem contra o Formosa e deu show contra a equipe do Taguatinga, o Batião. Assim como todo o sistema defensivo do Paracatu, o Pinguim foi perfeito, né? Aquilo que o Gauchinho passou para ele, que era anular o camisa 10, que era o melhor jogador do Taguatinga, conseguiu fazer de forma excepcional, anulando, sem dúvida nenhuma, os melhores jogadores da partida. Tá certo. Vamos ao destaque aí. Um pequeno detalhe sobre o Pinguim, assim, eu até acho que deveria mudar o nome dele de Pinguim para Carrapato. Porque o que marca o Marcos Pinguim tinha que ser Marcos Carrapato. Então tinha que mudar o Pinguim. Joga muito, ganhou todas, estava em todos os lados daquele meio de campo ali, ele caía para a esquerda, tomava a bola, ia para a direita, tomava a bola, voltava perto da área, tirava a bola de cabeça e deu passes importantes, não ficou só roubando a bola, tocando pro lado, não. Saída de jogo excelente, um jogador de muita qualidade, concordo com você, Douglas, apesar do Diógenes ser o melhor em campo, enquanto ele esteve em campo, ele saiu no começo do segundo tempo, o Pinguim ficou até o final e, pra mim, foi o melhor jogador do Paracatu. Olha, agora não é Marcos Pinguim, é Marcos Carrapato. Fica a dica aí. Agora não é mais Délio Mendes, segundo o Batiamo, é Délio Pinguim. É frio. Sacanagem. Ô, Délinho. Não foi um evento, um caso à parte, Douglas. Já fui em outros jogos e o Atlético ganhou, mas o Atlético não jogou bem contra o URT, que é um time que joga certinho ali, o time conseguiu encaixar, até empatou com o Cruzeiro no Mineirão, né? E o Robin também tá sem ritmo de jogo, o time tá encaixando. E outra coisa, o Aguirre não conseguiu fazer o Atlético jogar bem sem um centroavante. O Atlético sem o Lucas Prato, perde a referência ali na frente, a bola passava várias vezes ali na frente, não tinha aquele cara para finalizar. No terceiro bloco você vai comentar, viu, Délinho? No terceiro bloco. Continuando a série de entrevistas depois do jogo, o Lhamas conversou com o rápido, o velocista atacante Diógenes. Com certeza, vindo de 2 empates, né? Torcida cobrando e o time também precisando da vitória, né? Para embalar no campeonato. É um alívio agora para nós ir embalar no campeonato e com certeza sair com a segunda vitória. Com certeza, nós e todos os times procura a primeira posição, nós tá aí para procurar ser o líder, se Deus quiser, né? A oportunidade de ficar entre os 4 e com certeza sair com o título. Eu agradeço a Central do Esporte, agradeço a torcida pelo apoio. Isso é esquema tático do professor, né? Sempre com sangue novo, é bom pro time e é bom pra equipe. Tá aí o Diógenes, hein? Jogador que tem força de vontade, viu, rapaz? O cara trabalha durante o período normal, o cotidiano dele, e ainda treina no Paracatu, recebeu a oportunidade e tá aí, um dos melhores em campo. E a garra que ele tem em campo, né? O tempo todo correndo atrás, fechando a marcação, voltando até atrás, todas as saídas, a válvula de escape foi em cima dele, ele jogou muito bem. E uma coisa que eu gostaria de entender, eu entendo que respeita a parte tática em relação ao Gauchinho, mas
Ele tirou o Diógenes muito cedo. O Diógenes estava sendo o melhor jogador, ele era o jogador de saída, o jogador de velocidade, tomando várias faltas importantes, que no primeiro tempo o Paracatu teve várias faltas perto da área que o Diógenes sofreu, o pênalti foi ele que sofreu, então ele estava botando fogo no jogo. Será que ele saiu por causa de cansaço ou taticamente? Porque eu não entendi a saída dele durante o jogo. Cansado, ele falou depois do jogo, né, a gente, durante as entrevistas lá, um pouquinho off, que não cansou, né, não foi isso o motivo de ter tirado ele, pode ter sido uma forma tática. Como eu disse, quem acompanha o treinamento no dia a dia é o Gauchinho, ele sabe, ele entende e ele sabe o que é melhor para o Paracatu. Nós, como jornalistas, analisando o jogo em si, a gente não tiraria, né? Mas o Diógenes foi um grande jogador e é importante ressaltar, ele joga improvisado. A função dele é centroavante, ele joga na mesma função do Léo, só que como o Léo é um centroavante de referência já conhecido, o Gauchinho acabou utilizando ele pelo lado do campo e tem jogado muito bem. E o Diógenes, que eu estive aqui, falou sobre ele, né? Nos treinamentos vinha jogando bem, vinha entrando bem nas partidas e hoje é titular e é uma peça principal, uma peça muito importante para o time de Paracatu. E o Gauchinho esteve aqui na semana passada falando do comportamento do Diego Nogueira, por isso que não foi relacionado para o jogo. Todo mundo perguntando, cadê o Diego Nogueira? Cadê o Diego Nogueira? Não foi relacionado devido ao comportamento nos treinamentos. Mas colocou a cabecinha no lugar, Dieguinho. Vamos treinar essa semana, porque nós precisamos de você no jogo contra o Cruzeiro. Futebol ele tem. Futebol ele tem, Diego. Pelo amor de Deus. Não complica mais não, Diego. Tá bom demais. Todo mundo entende que você é um camarada que às vezes tem problema extra-campo, mas você é uma excelente pessoa, cara. Você mesmo prejudica você. Por favor, contra o Cruzeiro, precisamos de você, tá certo? O Central do Esporte faz mais uma parada no próximo bloco. Vamos continuar com a série de entrevistas. Não saia daí, o Central volta já. Até quando você vai querer aumentar sua dívida? Pare, você pode e merece encontrar uma boa saída. Abra uma conta no Sicoob, tudo de um banco em uma cooperativa, com vantagens e benefícios para que você nunca pare de ganhar. Sicoob.com.br. Transformar o Brasil numa nação bilíngue. O sonho está virando realidade. E milhares de alunos já vivem o inglês no seu dia a dia. E o compromisso da maior rede de idiomas do mundo continua. Em 2 anos de curso, você conquista um certificado internacional. Ou a Wizard oferece aulas gratuitas para você chegar lá. Aproveite, acredite, aprenda. Junte-se a nós. Wizard, por uma nação bilíngue. I had a dream to be an exchange student in Canada, and now it's possible to make this dream come true. Meu nome é Alvir e com a Wizard eu conquistei meu certificado internacional e cheguei lá. O Alvir e outros milhares de brasileiros já aprenderam a falar inglês para realizar sonhos. Agora é a sua vez. Venha também para a nação da maior rede de idiomas do mundo. Obrigado, Wizard, por me ensinar inglês e me fazer chegar lá. Wizard, por uma nação bilíngue. De volta com o programa esportivo Central do Esporte aqui pela sua TV Minas Brasil, abraçando o seu Francisco. Alô, dona Tiana, lá na Vila Cruvinel, assistindo o nosso programa. Obrigado pela sintonia, hein? Vamos falar agora do UFC, do retorno do Anderson Silva. Que retorno, hein, Ana? Primeiramente vou falar da luta, penúltima luta da noite, foi o Thales Leites contra o Guilherme Mousasi. Mousasi dominou a luta completamente. Quem é o Thales Leites? Fala aí! Thales Leites é um lutador brasileiro da Brasília Chutebox e já é um lutador experiente, inclusive a primeira defesa de cinturão do Anderson Silva foi contra ele no UFC. É um lutador peso médio que está na metade da categoria. Ele é um sul-americano na classificação do brasileiro? Ele é um lutador, ele é um bom lutador, mas não é um top categoria. Ele estava em 9º na categoria, deve cair um pouco a derrota. É a escada, né? É uma escada, exatamente. Os bons lutadores passam por ele para chegar lá em cima. Tá. Já o Anderson Silva foi uma luta difícil de digerir, porque mais uma vez a gente viu que ele sobrou tecnicamente, ele era muito superior ao Bisping, só que ele exagerou nas brincadeiras. Os 2 primeiros rounds ele ficou brincando demais, sambando, sapateando, encostando na grade, fazendo graça, perdeu. O 3º round foi um round complicado, só que como o lutador inglês estava em casa, ganhou na visão dos juízes.
O quarto e quinto round, o Anderson Silva destruiu com o Bisping. Ele vai ter que passar na funilaria para arrumar a lataria dele, que acabou. Ganhou uma joelhada. Ele deu uma joelhada voadora, que ele caiu quase desmaiado no chão. Ele subiu na grade para comemorar, em vez de terminar a luta. Então ele fez isso. Depois de muita brincadeira, o Anderson Silva acabou perdendo. Foi injusto, não só para mim, como para o presidente do UFC, o Dana White. Porém, ô Anderson, ou você começa a lutar sério, amigo, ou se não, esquece essa história de cinturão, vai fazer super luta, vai lutar WWE, que é pra você, né? Mas antes da luta, Delinha, nós fomos depois do jogo, comemorando a vitória do Paracatu. Nós fomos pra casa do Lhamas, teve um churrasco, teve uma sinuquinha. Só porque eu não tava lá. Tá vendo? Teve uma sinuquinha. Aliás, ele pagou a aposta que tava devendo? Ele, não pagou ainda, não pagou. Teve a sinuquinha, teve uma sinuquinha lá, e o resultado da sinuca? Douglas, você vai ter coragem de falar? Fala pra mim o resultado aí, Batiama. Você só fala quando você ganha, Batiama. Cara, mas eu vou falar um negócio pra você, gente. Fala aí, Batiama, rapidamente. Sinuca, né? Não é pra mim, não. Se fosse no videogame, jogar sinuca no videogame, eu ganhava vocês. Agora, da sinuquinha, teve um vencedor aqui, meu diretor Vantuí Machado? O Douglas ganhou do Thiago lá, e teve uma que ele ganhou de mim também. Só que das 8 bolas que morreu dele, foi 6. 6 eu derrubei pra ele. Desculpa do... Desculpa da eu matei o Ais e suicidei, ele ganhou. Quando for pagar a aposta, a cerveja não precisa de gelo, não, viu? Tá certo, já tem o Delinho. Não chama pra jogar sinuca não, que ele treme o braço. Ele treme, sabe que ele treme. Agora falando aqui do Campeonato Mineiro rapidamente, e esse empate do América no final do jogo, hein? E esse gol aí, hein, ô Batiamo? O Cruzeiro fez na minha opinião, um bom primeiro tempo, né? Mostrou uma certa evolução, um time um pouco mais de velocidade, querendo um pouco mais de gana com relação ao último jogo. No segundo tempo simplesmente morreu, não entendi o que aconteceu com o time. O time simplesmente abdicou do ataque, tentou administrar um jogo. É verdade que não correu riscos, né, durante todo o segundo tempo, né? O América praticamente não teve nenhuma chance. Só que no lance do gol, gente, o cara do América, como é que é o nome dele que eu esqueci? Brian, que é um bom lateral. Pancada, hein, o jogador mais perto do Cruzeiro dele tava no mínimo 6 metros. Com um time com 3 volantes, que o Ariel tava fazendo a função de volante, faltando muito pra acabar o jogo. E o Aguirre foi vaiado depois do jogo contra o RT? Não foi vaiado, mas o time do Aguirre, eu não entendi o porquê dele poupar os jogadores. O Atlético vai jogar só do dia 10, só na próxima quarta-feira, sem ser nessa, ainda na outra semana. Então deveria jogar no time titular, até para dar mais um entrosamento ali nos jogadores. E o Atlético jogou muito abaixo da média. Tá certo. Voltando a falar do Campeonato Brasiliense, o Lhamas conversou com o goleirão Diogo, o Diogo do Taguatinga. A gente tem uma equipe boa, hoje não foi um dia que nós conseguimos colocar a bola no chão e fazer o mesmo jogo que fizemos contra o Brasiliense e o Planaltino Goiás, que saímos com a vitória, esfriar a cabeça, trabalhar a semana e buscar o resultado contra o Sobradinho. Sabemos também que é um jogo difícil, mas jogaremos em casa, já conhecemos o campo. E sim, pensamos na classificação, sim, temos qualidade para conseguir essa classificação. Foi a questão do calor, aqui estava uns 2, 3 graus acima, a gente sentiu também o deslocamento da gente para vir para a partida, foi grande, de Brasília para cá foram 3 horas e meia, isso pode ter causado um desgaste a mais na nossa equipe, mas isso não justifica o resultado. Nós também não produzimos muito, como você disse, mas é isso, agora é trabalhar e buscar a nossa classificação. Tá aí o Diogo, tive a oportunidade de trabalhar com o Diogo, bom goleiro, hein, Lhamas? Fez uma boa partida, o gol de pênalti não dá pra culpar o goleiro, né, Douglas? Tá certo. Depois do jogo, o Lhamas conversou com o repórter que agora está com um novo programa. Eu te amo. Foi o Batiamo que começou. Inclusive, eu queria mandar um abraço pro Raimundo, todo o pessoal da Rádio Vitória. Estive lá hoje mais cedo, né, ao vivo lá com eles, lá numa resenha muito bacana. Abraço, Raimundo. A gente espera você aqui do nosso programa. As portas estão sempre abertas. Tá certo. O Raimundo, que trabalhou muito tempo na Rádio Juriti, inclusive comigo, agora está com esse novo projeto aí de segunda a sexta na Rádio Vitória, de 11h20 a meio-dia, divulgando, contribuindo com o esporte paracatuense. Não só o futebol, mas todas as modalidades. Ele conversou com o Batiamo depois do jogo. Vamos ouvir o Raimundo Terra Seca, o repórter do Nordeste. Galera do Central do Esporte, Paracatu agora sim, pode respirar aliviado. A matemática está feita. 3 jogos em casa, 3 jogos fora. Temos a equipe do Cruzeiro considerado fraco, não podemos menosprezar o adversário, mas temos aí certamente 12 pontos na capanga. 12 com 5, 17, está feita a matemática, Paracatu classifica sim na primeira fase.
Galera do Central do Esporte, estamos de casa nova, 87,9 FM, Rádio Vitória, a nova atração no que diz respeito ao esporte. Estaremos juntos sempre, informando, levando toda a informação ao torcedor paracatuense. É mais uma casa, é mais uma porta que se abre para a informação chegar precisa, assim como o Central do Esporte. Tá aí o Raimundo Terra Seca falando aí do Paracatu. E depois do jogo? Conversamos com o zagueirão, o capitão, o xerifão, o Gilson. Não, a gente sabe da qualidade da nossa equipe, né? Desde o começo do campeonato a gente sabe que a gente tinha time para brigar lá em cima. Felizmente a gente começamos mal, né, o campeonato, né? Tem os motivos aí, bid, esses problemas de salário, extracampo, esses problemas aí que todos sabem. Mas a gente sabe da nossa qualidade, a gente sabe que a gente vai classificar, a gente vai. Então agora o foco da gente é tá subindo na tabela, né? Pra gente brincar na parte de cima da tabela, para que na outra fase a gente possa pegar os adversários teoricamente mais fácil. Tá aí o Gilson, hein? Gilson e Iago. Deu para dar confiança depois do jogo? Você acha que o Iago tem que ser o titular na posição? A partir do momento da saída do Martoni, o Iago tem que ser titular, mostrou que tem qualidade para isso, mostrou que tem um entrosamento sim com o Gilson, que eles ficaram muito bem posicionados durante o jogo, e o sistema defensivo do Paracatu, para mim, é um dos melhores do campeonato, se for analisar todos os times. E agora durante a semana, treinar, melhorar esse entrosamento e tentar melhorar um pouquinho a ligação, a saída de bola, porque o Paracatu, as chances que chegou mais à frente, a maioria das jogadas foram de lançamentos longos. Às vezes sair tocando um pouco mais, às vezes o Marquinhos recuar para buscar a bola, o Luizinho também, ou se o Luizinho, como ele não está dando conta de ficar correndo muito tempo, às vezes fazer uma troca, botar o Jajá ou botar o Vitão de volante para você poder liberar um pouco mais a subida do Luan, que tem qualidade. No primeiro tempo ele subiu 2 vezes, os cruzamentos dele foram perfeitos. Pensar alguma variação tática, isso aí eu vou deixar pro Gauchinho, mas o Paracatu tem qualidade e tem capacidade de melhorar ainda mais no campeonato. Tá certo. Segundo o Batiama, o Pinguim, ou melhor, o Delinho, seu último destaque. Meu último destaque então vai para o time do Atlético, que não fez uma boa partida, mas o Aguirre ali vai ajustar o time e vai embalar nessa Libertadores. Tá certo. Foi você quem para Patos de Minas? Ixi, foi eu, o Jetson, o Fred, Robertinho, foi uma galera daqui de o iceberg todo. O iceberg todo? Se foi todos os pinguins de Madagascar. Vamos ver no clássico. Por isso que a cidade tava quente, né, ali? Vamos ver no clássico. Batiama, seu último destaque, Batiama, rapidamente. O último destaque vai para a torcida paracatuense, que deu um show no estádio Frei Norberto no último sábado. A gente vai ganhar do Cruzeiro fora e depois 2 jogos aqui, uma arrancada e a classificação. Tá certo, Olhamas, eu sou mais o Mustafa do que esse Anderson Silva aí, viu? Bom, o Anderson Silva, a história dele é sem palavras, não vou nem definir não. Meu último destaque vai para o Cruzeiro. Por favor, diretoria, tira o David daí, ninguém sabe o que ele tá fazendo lá. Pelo amor de Deus. Tá, antes você falou muito bem do David aqui como jogador, né? Agora como técnico. Como técnico. O Cruzeiro jogou bem. O David ele foi bem, tá certo? Brava gente brasileira, vamos chegando ao fim do nosso programa, prometendo voltar na próxima quarta-feira, querendo Deus. Valeu, Paracatu! Valeu, Brasil!